Ele teve uma criação muito ruim, assistindo o avô, que era meio que pai, a mãe era tratada como irmã até um certo ponto da vida, e o avô batia na avó na frente dele, então ele via o pai batendo na mãe. E realmente, ele teve chance, inclusive ele tinha uma namorada que ele cuidava da filha dela, ele podia ter tomado um caminho. Mas eu sinto que a vida foi tão cruel com ele, que talvez mesmo ele tendo voltado para ser uma pessoa, ou de repente para complicar, mas isso acabou influenciando ele a ter um ódio do mundo, a ter um ódio da vida. Então como é que evita de um cara desse que vai ter que voltar para sofrer, porque ele fez muita gente sofrer, não se revoltar de novo e não se tornar um assassino e esse ciclo vicioso, né? Aqui traz uma repetição. É como se o karma dele fosse a volta e o retorno. Então, assim como tem muitos espíritos que têm o dom de fazer as bondades, ele tem o dom de fazer as ruindades. Então, no plano da espiritualidade, no plano negativo, ele tem uma missão para ser cumprida. Infelizmente, né, não vai ser a nossa época, né? Mas, ao voltar, ele vai voltar várias vezes, mas nessa mesma sede. E, então, isso é interessante, assim. Existe uma parada... É muito Matrix isso. Mas assim, para a Terra se manter em equilíbrio, e, por exemplo, vamos supor que só voltassem espíritos iluminadíssimos. Ninguém ia sofrer, concorda? Sim. Ninguém ia machucar ninguém, ia ser tudo lindo e não tem karma para cumprir, todo mundo é irmão, todo mundo se ama, todo mundo é maravilhoso. Então, para esse equilíbrio existir, para as coisas se regularizarem, precisa ter o mal, precisa ter a sombra para ter a luz, né? Sim, que é o equilíbrio, automaticamente. Infelizmente, é o equilíbrio. Então, essas almas que a gente considera do mal, vamos dizer assim, elas retornam, ou elas vêm do mal, para ter esse equilíbrio harmônico de luz e sombra? Sim, e também para você ter, no caso, na Terra, para você ter as opções de vida, o negativo e o positivo. Então, isso tem que existir, senão, é o que você acabou de falar, entra um desequilíbrio, e entra um desequilíbrio bem pesado. Então, é necessário ter o negativo e o positivo. Certo. Então, ele vem, entre aspas, de uma forma negativa, mas para equilibrar os caminhos, de uma forma bem cruel, no caso dele. Mas aí como é que a gente faz para quebrar o ciclo? Se o cara tá sempre vindo para